Oi, eu sou a Ana, uma carioca que vive em Luanda, de sobrenome Lisboa. Não vou fingir costume. Esse é o episódio 0 do Pra Quem Sabe Onde é Luanda e eu tô muito nervosa e ao mesmo tempo muito feliz por finalmente parir esse projeto que tá na minha cabeça há um tempão. Mas eu sei também que não há atrasos no universo. Meu desafio aqui é transformar em palavras inteligíveis um monte de coisa sobre essa relação transatlântica, global e ao mesmo tempo bem provinciana, sabe? E que privilégio é poder falar estando desse lado do Atlântico, enxergar essas conexões pela cultura, pelas palavras banto, pela língua oficial falada, pela ancestralidade, mas eu acho que principalmente pela humanidade. E talvez por isso eu esteja pensando tanto em filosofia para esses episódios, os 8 episódios dessa temporada. Porque filosofia é essa ciência que explora questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a verdade, a razão, essas coisas humanas. Então, está acontecendo. Bom, essa é uma piada angolana, desculpa se você não entendeu. E eu já aviso, porque sempre falam: Ana, você tá aí há tanto tempo, não tem sotaque. Não, eu não tenho sotaque, ou o meu sotaque é péssimo, porque o meu carioca accent é permanente. Mas dito isso, embora. Falando em carioquice, pra quem nasceu até o fim dos anos 80 no Rio, sabe. Quando os nossos pais diziam que iam à cidade, significava, na verdade, ir ao centro da cidade. Central do Brasil, Saara, Largo da Carioca. O centro era a cidade. Em Luanda acontece algo parecido. Viver na cidade é viver na Baixa, no centro. Tanto Rio quanto Luanda se desenvolveram a partir da água salgada, do porto principalmente, que fica na Baixa, ou no centro. O centro do Rio é onde acontece até hoje o maior carnaval do mundo, mas também é onde foi encontrado o cemitério dos Pretos Novos. É onde surgiu o Morro da Providência, considerado a primeira favela carioca. Então, apesar da gentrificação, das remoções, o centro também sempre foi a periferia. Porque o centro nunca é só geográfico, ele também é simbólico. E é por isso que esse episódio fala tanto sobre centro e periferia, porque para mim o Rio e Luanda são centro e periferia ao mesmo tempo. São também o meio do caminho. Pensando agora, talvez por isso eu tenha me adaptado tão bem a essa cidade. Eu aprendi que quando a periferia se reconhece como tal, como potência, nasce algo novo. Favela, quebrada, bairro, cortiço, palafita, Museque, tudo isso é mais do que geografia, é posição na sociedade, é mais do que lugar de fala, é de onde se enxerga o mundo. Fulano saiu da favela, mas a favela não sai dele. Essa frase que começou como um estigma, pra mim é fortalecimento. Eu não quero que a favela saia de mim. E eu acho que mais importante do que perguntar aonde é que tá a periferia, é perguntar onde é que tá o centro. Quando eu fui a Florianópolis pela primeira vez encontrar uma amiga, a Thalita, eu conheci o conceito de centrinho. Eu conheci a Thalita no Rio, mas ela nasceu e cresceu no Campeche, um bairro historicamente habitado pelos povos indígenas e de uma forte comunidade de pescadores. O centrinho do bairro do Campeche era uma área com comércio, serviços, restaurantes. Não era o centro da cidade, mas quase todo o bairro tinha o seu próprio centrinho e que não dependia do centro oficial. Não é lindo? Eu conheci a Thalita em 2010, nas oficinas do projeto Apalpe, a palavra da periferia, que eram guiadas pelo Marcos Vinícius Faustini. E foi ali que eu comecei a entender qual era o meu lugar na fila do pão. O Guia Afetivo da Periferia tem 15 anos, né? Semana passada eu vi uma defesa de doutorado sobre ele na Geografia da UERJ e sempre recebo notícias
de um uso do guia, seja para inspirar histórias, debater questões de cidade, literatura, escrita. Esse que você ouviu é o Marcos. Em 2009, ele lançou o Guia Afetivo da Periferia, uma obra que reivindica a memória e a subjetividade de um menino de Santa Cruz, que é o último bairro da Zona Oeste do Rio. Hoje, esse tipo de narrativa pode até parecer comum, a autoficção tá até na modinha, né, na literatura, mas em 2009 era uma novidade. Em 2009, a periferia era tão novidade quanto o iPhone. Talvez memória periférica, assim, tudo junto com hífen, seja uma daquelas palavras que a gente gastou com o tempo, né? Mas eu continuo acreditando na força das palavras. E uma coisa que o Marcos dizia muito lá em 2010 era que o centro estava em toda parte. Então eu perguntei a ele se 15 anos depois ele continua acreditando na mesma coisa. Eu diria que o centro, né, a gente ainda disputa para ele estar em toda parte, e as obras artísticas, as ações políticas, as criações, elas disputam o centro em toda parte, né? Agir na vida e no território faz o centro poder estar em toda parte. Tem toda uma estrutura social que não quer ainda que persiste que o centro esteja em toda parte, mas ações colocam o centro em toda parte. Eu diria que eu estou mais consciente que a gente depende muito das ações, das metodologias. Então eu diria que o centro está em toda parte se a gente agir para o centro estar em toda parte. Daqui a pouco a gente volta a falar do conceito de agir, de agência, porque ele é decisivo, usando uma palavra bem faustiniana, para entender esse episódio. Voltando à literatura, que é o meu lugar principal de criação, ela teve e tem um papel fundamental na mudança do imaginário dos territórios. Porque ainda hoje, a periferia é confundida com criminalidade e a literatura ajudou nisso. Por exemplo, no Cortiço, um livro do Aloísio de Azevedo, de 1890, o Cortiço, o prédio, é descrito como um lugar de sujeira, de promiscuidade. A ideia é que morar ali deformava o caráter dos personagens. Então imagina um local que tem poder de deformar um caráter. Isso é o que a gente chama de naturalismo na literatura brasileira, flertando com o eugenismo, uma pseudociência que diz que quanto mais branco, mais limpo, mais inteligente, mais capaz. E quanto mais negro, mais sujo, mais perigoso, mais burro. Esse pensamento de que um local tem o poder de deformar o caráter de alguém, que só porque uma pessoa nasceu em determinada província ela é naturalmente burra, parece muito retrógrado, né? Uma coisa do século XIX. Mas em 2025, durante uma mesa na Flipossos, a festa literária de Poços de Caldas, a escritora, uma mulher branca, Camila Luz, perguntou ao também escritor Wesley Barbosa, um homem negro, como é que faz para ser uma neo-marginal. O Wesley estava explicando sobre o conceito de literatura marginal, a correria dele como autor independente, quando a Camila fez essa pergunta. Ele, muito querido, respondeu que era só ela ser ela mesma. Ela topou, disse que queria ser uma neo-marginal, mas por fim soltou a frase: nunca fui presa. A resposta virou polêmica, Poços de Caldas sempre causando, mas mostra como até hoje ser periférico, estar à margem, é confundido ou associado com ser bandido. Eu sou de uma cidade que é vista como o centro do Brasil. E apesar dos movimentos de descentralização das últimas décadas, as grandes cidades, como o Rio de Janeiro, ainda são lugares para onde as pessoas migram, aonde as pessoas sonham viver, fazer sucesso, ter mais qualidade de vida. E mesmo assim eu escolhi Luanda para viver, a capital de um país considerado mais periférico do que o Brasil, que também é periférico. Muita gente me pergunta, com uma mistura de curiosidade e surpresa, por que você foi morar em Luanda? Para mim, essa pergunta é curiosa porque se eu tivesse ido viver em Nova York, ninguém questionaria. Afinal, quem não quer viver em Nova York, né? Mas o que quase ninguém supõe de primeira é a possibilidade de viver melhor em Luanda do que no Rio. É que aqui eu vivo no centro da cidade. Eu vou a pé pro trabalho, eu tô a 10 minutos da praia.
tem um centro cultural na minha esquina. Então, apesar de estar numa periferia, eu tô no centro dela. E quando eu vivia numa cidade que era o centro do país, eu vivia na periferia daquela cidade. Entende o que isso significa? Bom, talvez não signifique nada, só que eu sou uma privilegiada aqui. E veja bem, eu vivi no Rio por quase 30 anos e, como eu disse, essa é a forma como eu vejo o mundo, como uma pessoa periférica, e eu espero que seja assim para sempre, com os ganhos e as perdas de sustentar esse olhar. Então, o que a gente faz quando percebe que não é ou que não está no centro? Bom, esse podcast está longe de ser um lugar para respostas, mas estudando e olhando a minha própria trajetória e a de outras pessoas, eu penso algumas coisas. Talvez uma delas seja, quando a gente não é o centro, a gente se coloca no centro ou constrói o nosso próprio centrinho. E eu poderia citar trocentas iniciativas que eu enxergo assim, mas hoje eu quero falar dessa aqui. Então, um bem surge por várias razões e acho que não consigo falar de todas, mas vou falar de uma ou duas. Por um lado, surge com o objetivo de tornar o livro acessível ao maior número de pessoas possíveis, mas com foco em crianças, adolescentes e jovens. E isso vem do meu entendimento de que o livro, apesar de ser um artigo absolutamente fundamental e imprescindível para a vida e formação humana de qualquer pessoa, não é acessível no contexto de Angola. Essa é a Leopoldina Fekayamale. Ela criou o projeto Mbanje do Livro em Moçambique, é a cidade capital do Namibe. Eu não tinha pensado nisso, mas o Namibe talvez seja a Santa Cruz de Angola, porque assim como o bairro Carioca, ele tá ali bem na fronteira. E veja bem, se já é difícil criar uma biblioteca comunitária em Luanda, imagina no Namibe. Percebe como mesmo as periferias têm os seus próprios centros? O segundo motivo que levou ela a criar esse projeto foi esse aqui. Também porque eu sou uma pessoa que teve a vida profundamente transformada pelos livros, pela literatura, e que tive a sorte de compreender muito cedo que a leitura é uma coisa transformadora e que quanto mais pessoas tiverem acesso ao livro, mais chances nós temos de construir uma sociedade melhor para todos. Gente, e mais uma coisa importante. Eu sou social-democrata. Eu acredito no papel do Estado na garantia do bem-estar das pessoas e eu não abro mão disso. Mas eu também acredito na ação direta, na organização comunitária e na nossa capacidade de influenciar as estruturas. Quem me conhece sabe que essa ideia de agir no território para transformar a sociedade como um todo me pega demais. Mas aqui eu vou voltar ao Marcos. Eu vejo o mundo, a realidade, a vida, a partir do teatro, né? Tudo que eu fiz, literatura, ação social, cinema, gestão pública, foi porque eu aprendi com o teatro a estudar o mundo, a vida. Então, eu sempre estou olhando o mundo a partir da análise de narrativa, personagem, contradição. Isso é bonito, né? Eu estava perguntando pro Marcos qual era a agência dele. Então eu me coloco nessa linhagem de artistas que criam métodos, metodologias de ações sociais. Mas é evidente que também tem uma dimensão política que faz parte da minha agência, como você pergunta, que é olhar o mundo a partir das desigualdades, né, e da potência humana, o quanto as desigualdades elas limitam a potência da humanidade. Então sempre pensar como a arte contribui para diminuir as desigualdades. Essa é a minha agência, em qualquer projeto, seja como professor da faculdade de teatro, seja como alguém que está criando uma metodologia, treinando equipes, ou como gestor público, essa mistura de uma metodologia que eu chamo de prática da potência, são formas de você mobilizar pessoas, formas criativas que não são artistas, para autoconhecimento e transformação dos territórios, né? Falando em metodologia, eu me lembrei agora de uma história que eu amo. Na verdade, era uma notícia sobre Viana. Viana é um outro município colado aqui em Luanda. Eu acho que Viana tá para Luanda como Nova Iguaçu está para o Rio de Janeiro, e eu precisaria de um episódio inteiro para falar sobre isso. Mas voltando à história, existia a necessidade de construir uma ponte numa comunidade, onde antes existia um rio, que depois se tornou um valão com o tempo, né? Ficou assoreado. E a comunidade, obviamente, não ia esperar que o Estado fosse lá e construísse a ponte. Então, se juntou
construiu a ponte como podia, de forma precária, com paus, e deu o nome da ponte de Ponte do Brooklyn. Sério, eu amo essa história. E aí se passaram os anos, né? A ponte, obviamente, já estava precária e aconteciam acidentes com crianças, com idosos. E aí, finalmente, o Estado tomou providências, a administração local foi lá e reconstruiu a ponte, reformou a ponte. E aí eles fizeram a inauguração da ponte. E foi essa notícia que eu li. Era a reinauguração da Ponte do Brooklyn em Viana. Porque o Estado refez a ponte, mas a ponte continuou com o mesmo nome, obviamente. E eu amo essa história porque, para mim, agência é isso. Na sociologia, é essa capacidade de agir e de transformar a realidade. E pode ser de forma individual, como uma decisão na sua vida, algo coletivo, como a criação de um movimento, ou alguma coisa estrutural, quando a própria estrutura permite alguma ação. E a agência é o oposto do determinismo, aquele que a gente viu lá atrás, no Cortiço, onde a estrutura influencia as pessoas. Um prédio diz como você vai ser, mas as pessoas também têm o poder de influenciar as estruturas. Talvez se me perguntasses isso há 10 anos eu dissesse que não conseguia ter esse equilíbrio. Penso que hoje em dia eu tenho uma noção um bocado mais profunda, não sei se essa é a palavra, de que é preciso, além de nós dedicarmos tempo e energia às causas sociais, projetos sociais, para transformar o mundo, para pelo menos contribuirmos para que o mundo se torne mais justo e melhor para todas as pessoas, temos que pensar também em coisas, em ações para mudarmos as nossas próprias vidas, né? Aquilo que nós somos, a forma como nós pensamos. Aliás, muitas vezes mudar a nossa própria vida para melhor também tem influência nas coisas que nós vamos fazer do ponto de vista de ações para mudar o mundo. A Léo disse uma coisa bem bonita quando eu perguntei para ela qual tinha sido a maior agência da vida dela. Vamos ouvir. Qual foi ou tem sido a maior decisão do ponto de vista de transformação para a minha vida? Eu decidi ser uma boa pessoa e eu tento lembrar disso o tempo todo. E ser uma boa pessoa para mim significa muitas coisas. Significa amar as pessoas à minha volta, as pessoas que me são próximas, o melhor que posso, respeitar as pessoas que não conheço, que não me dizem nada, lutar por um mundo melhor. Então, pode ser uma coisa tão pessoal quanto entrar na faculdade, ou que parece pequena, como criar uma biblioteca comunitária, quanto uma organização que junta as potências mundiais, tipo o BRICS. Para mim, o BRICS é o Sul global construindo a sua própria ponte, dando o nome dela de Ponte do Brooklyn. Bom, eu acho que aqui eu fui um pouco longe demais. Eu vou parar de falar, mas porque eu quero te ouvir também. Me conta aqui nos comentários, qual é a tua agência? Qual é aquela coisa que você faz de forma reflexiva ou que começou a fazer a partir de uma reflexão? O que levou a uma ação para agir diferente na tua vida ou no mundo, na tua comunidade? Eu acho que a minha maior agência foi ter decidido mudar de país. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você sabe que vai gostar de ouvir também. Deixa um like se você estiver ouvindo pelo YouTube, ou avalie a gente com 5 estrelas se você estiver ouvindo pelo Spotify. Essas ações são muito importantes para um projeto independente que está só começando. Aqui na descrição você vai encontrar os links importantes de referências desse episódio, inclusive um link para acessar o Guia Afetivo da Periferia, o livro do Marcos, que está disponível online. Esse episódio teve produção do Ateliê Primeira Pessoa, edição e mixagem de Pedro César, roteiro e apresentação dessa bonita que vos fala, Ana Paula Lisboa, e eu volto no próximo episódio do podcast que foi feito pra mim, pra você e pra quem sabe onde ela anda. Um beijo!